Boa noite a todos. Com a ilustre presença da Regina Escher, e que vai falar um pouco para a gente sobre a história da cerâmica no Brasil. E para vocês saberem um pouquinho, a Regina Escher, ela trabalha com cerâmica desde 1976, selecionando, desenvolvendo projetos. Então, assim, ela tem uma pesquisa também voltada para a cultura indígena, né, que é a história do nosso país, Brasil, e ela desenvolveu uma linha tribal, acentuando a beleza do produto, chegando a exibir em espaço de exposições em Paris, chamado Champerret. E ela diz que o trabalho tem sempre uma visão ampla e conta a parceria de comunidades, valorizando a cultura regional brasileira. As peças são desenvolvidas e queimadas a 1230 graus, com esmalte atóxicos, e elas podem ser levadas ao forno micro-ondas, máquina de lavar louça, enfim. Ela tem um currículo enorme, né, porque desde 1976 ela está atuando aí, então, assim, no Senac, Etna, com a Petrobras, com a L'Occitane, são muitas coisas, assim. Ela, com essa voltura, com essa pesquisa voltada para a cultura indígena, tem essa linha tribal que ela falou também, né? Deixa eu dar uma lida aqui mais, enfim. É muita coisa, assim. A Regina realmente é uma mulher de fibra, maravilhosa, que a gente tem o prazer de ter aqui no nosso país, Brasil. Ela foi membro do júri de premiação de concurso de arte livre San Germán Guaraná, em Cunha, em São Paulo, e os encontros de ceramistas do Guarujá, Salão da Nature Animal Espace Champeret, em Paris, Mostra de Arte Centro Britânico Brasileiro, Mostra de Arte Centro... Ela participou também do Centro Brasileiro como primeiro lugar com obras Oca e Bambual, Feira de Craft Designer, trabalho Pro Morato Care do Brasil, com programa de sustentabilidade, em Francisco Morato. Então, agora com vocês, eu apresento aqui a Regina Escher. Obrigada pela presença de todos. Regina, muito obrigada. Como vai? Peraí. E você, Cacá? Tudo bem? Agora eu abri aqui. Tudo Obrigada aí por estar conosco aqui na casa comigo, né? E com todo mundo na prazer. Casa da Artista. Para a gente explorar. Obrigada. Para a gente explorar, né, um pouco mais nosso próprio país, né? Também, né? Acentuando isso, a questão do Brasil. Eu vou agora entrar no Instagram, Regina. Aí eu vou pedir para você entrar lá também, que eu vou fazer a transmissão pelo Instagram também. Aí eu estou fazendo ali uma transmissão direta. Então, se você puder entrar lá, aí eu te chamo para participar também por lá. No seu Instagram. Yes, é carolina.suner. Sim. Bom, bem-vindo a todos, pessoal do Instagram, do Facebook. Não está entrando no Instagram. Carolina.sunheira, eu estou ao vivo. Entrei. Não? Entrei. Então, já fui, já entrei. Isso, por isso que é legal você tá, que eu tô ouvindo abaixa um pouco o som do telefone, porque eu tô te ouvindo bem alto, porque daí ele fica pegando o microfone, né? Só abaixar o som do telefone. Sim. Eu também abaixei aqui. Perfeito? Perfeito? Entre nós sermos ceramistas e manusearmos os aparelhos, até que eu estou bem.
Tá ótima. Eu quero aqui. Eu tô ouvindo muita realimentação e eu não sei da onde tá vindo. Será que é do meu celular? Deixa eu ver. Alô? Melhorou agora? Agora eu coloquei no celular, o fone ficou melhor para mim. Quer Ótimo. saber se o pessoal, quem tiver aí do Facebook puder me avisar se o som tá bom, como é que tá. Tá bom? Se o som tá bom, tudo bem. Aqui parece que tá tudo certo também. Aqui a gente já tem alguém. Obrigada pela participação de todo mundo aqui no Instagram. Sim. E obrigada, acho que tá tudo ótimo. Então a Ótimo, gente pode... perfeito. Regina, eu apresentei você para o pessoal, você trabalha aqui no Brasil, né? Atua na cerâmica desde 1976. Eu queria que você falasse já para a gente, assim, abrir falando um pouco da história da cerâmica aqui, né? Que é uma tradição milenar, né? Que vem de acordo com a história do ser humano, né? Do desenvolvimento do homem, também vem a cerâmica, né? Porque ela é primitiva, né? Sim, desde os primórdios, né? É uma das primeiras artes que aconteceram foi o manuseio da argila, o trabalho da argila. E com isso, a partir de... Você está me escutando bem? Está me escutando? A partir de que esse crescimento de conhecimentos foi se alastrando, foi se perpetuando desde os primórdios, e hoje ele explode corações, né? O trabalho da cerâmica é incrivelmente hoje contagioso. A história, assim, o percurso, né? De onde tem algumas coisas Sim. de onde mais ela veio, onde Sim. foi que começou, quais são as localidades e a cerâmica, Sim. a cultura da cerâmica. O que você pode dizer para a gente sobre isso? A cultura da cerâmica é um trabalho que eu, como já te falei, é um trabalho de milênios, né? Ela foi se expandindo e com um crescimento muito grande, né, na Ásia, onde nós temos um trabalho da época dos imperadores, na China, onde se trabalhava, onde os imperadores eles tinham os ceramistas dedicados a eles, que faziam as suas louças, e eram só os torneiros criados para eles, e criavam as louças para eles. E isso foi de uma expansão tão grande desde primórdios e foi se evoluindo. O histórico é muito grande, né? E na Europa, na região da Europa, principalmente os ingleses, eles têm uns trabalhos maravilhosos entre pesquisas de massa e pesquisas de esmaltes vidrados. Nós temos criações de vidrados maravilhosas exercidas na Inglaterra. Os ingleses explodem coração em termos de arte, de desenvolvimento dos vidrados. E também depois foi se expandindo pela Europa, da Ásia para a Europa, né? Foi se aperfeiçoando, foi se aprimorando até chegar numa arte cerâmica contemporânea. Em Portugal, como exceção, eles têm um trabalho mais de baixo esmalte. Na Espanha também nós temos trabalhos maravilhosos em termos de coloridos, de peças de baixo esmalte, que a gente chama daqueles pratos coloridos que eles fazem. E também tem a parte mais criativa hoje. Sim, eu acredito que a cerâmica chegou no nosso país ainda em nossa terra, os indígenas. Eu tive uma época da minha vida que isso nos anos de 80, 90, que eu fiz uma pesquisa porque eu queria criar uma
um retrato diferente nas minhas peças. Então eu fui fazendo pesquisas de grafismos entre os indígenas e eles me envolveram, realmente me envolveram, porque a arte deles de pintura no corpo é maravilhosa. E isso eu me aprofundei e passei para as minhas peças. Era uma época maravilhosa que eu tinha um grupo de ceramistas do quais éramos sócias e chamava-se RKR. E essa época nós vendíamos muito, porque era a época do tribal. E toda a cerâmica, como tudo na nossa vida e nos nossos anos, tem uma vertente de moda, né? Então era a época do tribal. E isso nós explodimos os corações. O pessoal adorava os tribais que eu pesquisei através da espinha de peixe pacu, que era onde os indígenas pintavam os seus corpos para as grandes festas. Eles pintavam com esse desenho que era a espinha de peixe pacu. E isso eu achei maravilhoso, porque além de harmônico, era muito bonita, o grafismo era muito bonito. Enfim, são tantos anos, sabe, Carolina? São tantos anos de tantos acontecimentos em minha vida que às vezes até me perco no falar. Mas eu acredito que é muita coisa pelo qual sempre, e eu passo isso hoje, você sabe que eu tenho uma escola grande, que infelizmente está fechada já há 3 meses, quase 4, e eu falo para os meus alunos que o mais importante para que você cresça na cerâmica é a pesquisa. Então, você tem que pesquisar. A partir de que você pesquise, você vai chegar a um fim comum. Tudo é pesquisa. Nada tem que vir diluído ou pela internet, que hoje em dia é muito fácil, pegar desenhos e tal, tem o Pinterest. Eu falo para os alunos que a pesquisa é um aspecto muito importante. E eu faço com que eles acreditem nisso e cresçam. Eu estou deixando um legado pelo qual eu quero que eles se esforcem para serem realmente criativos, e onde eu tenho muita gente já que já tem o seu ateliê, e já cria, e já faz as suas peças, e já distribui para restaurantes, e já vende em internet, e Instagram, tem uma linha de vendas maravilhosa. Enfim, é maravilhoso. Trabalhar com a massa é maravilhoso. As massas, nós temos fornecedores aqui, mas eu sempre falo para os alunos que você criando a sua massa, você vai ter, lógico que você tem que ter um espaço. Hoje em dia, as vidas, as Qual é a nossas base vidas, da massa, Regina? a massa são minas que são em Minas, são minas de argila. Essas argilas são pesquisadas em o solo, isso eu não entendo muito. Mas quando você diz para os seus alunos para criarem a sua própria... Sim. Aí eles vão. Não, eles têm que pesquisar o solo, não é isso? Então, você vai pesquisar o solo, vai escavar o solo e vai ter uma camada que será a mina de argila. Essa mina de argila, ela vai ter que ser manipulada e beneficiada com outros minerais para que dê uma resistência à temperatura que você queima. Porque tudo na cerâmica, por mais que seja hoje muito fácil você ter nós temos ótimas argilas no Brasil, ótimos fornecedores aqui em São Paulo, que são manipuladas e nos dão um retorno maravilhoso. O fato é que essa argila, ela precisa ser compatível com a temperatura do forno que você usa. Então, se ela tem um benefício de
uma porcentagem de resistência que não seja da temperatura que você usa, ela pode até derreter no forno, conforme a temperatura. É incrível isso. Então, quando os nossos fornecedores descobrem uma mina de argila, né, que muitas vezes está em leitos de rios ou mesmo em crostas terrestres, certo? Então, você vai ter que pesquisar essa massa e beneficiá-la para que ela se torne resistente. Eu, há muitos anos atrás, eu ainda fiz algumas massas e fazíamos testes. Eu tinha uma sócia, Maria Alice Duval, e nós fazíamos testes. Ela ainda pesquisava mais do que eu, e tínhamos uns retornos maravilhosos, de umas cores maravilhosas. Mas para você ter uma produção de massa, é interessante como pesquisa, como aprofundamento da cultura. Mas isso dá para fazer em casa, você acha? Por isso mesmo. Não, porque você, não claro, dá, né? você faz uma porção pequena para fazer uma saladeirinha, certo? Mas para fazer uma produção, como eu uso no ateliê, 1 tonelada, compro 1 tonelada, às vezes 1,5 toneladas de vários tipos de argila. Aí o que acontece? Pode acontecer o seguinte: você tem que ter um espaço formidável para que essa manipulação da massa, morar numa casa ou ter um ateliê amplo, para que você possa desenvolver a sua massa. Ela vai ter que ter um descanso, ela vai ter que ter a manipulação. E hoje em dia, essas grandes empresas de distribuição de massa, que são as nossas massas, argilas, elas são em espaços grandes, são verdadeiras indústrias, né? Ela já não vem. Tem um maquinário. Não, elas vêm em torrões. São torrões. Não, para mim, elas vêm preparadas. Elas vêm num saco plástico bonitinho, que é só modelar. E tal. É só amassar, tem o manuseio da massa, né? Para depois você usar, para ser compatível com o trabalho, tanto da modelagem livre quanto da modelagem em torno, do qual eu sou a mais especializada em torno. Eu gosto da modelagem livre, mas o torno me diz mais. Me deu sempre uma satisfação muito grande em trabalhar com o torno. Regina, qual que é a linear quando a gente fala de escultura em argila e da cerâmica? Qual que é a matéria-prima diferente? Ou é a mesma matéria-prima? Porque é o barro. Não, a escultura em cerâmica, você está falando, eu não entendi muito a sua pergunta. Qual que é a diferença cerâmica Sim. e da argila, tipo, usada de trabalhar com sim. Como você, por exemplo, se eu vou trabalhar numa escultura, Carolina, eu tenho que ter uma argila que tenha resistência. Por quê? Porque a escultura ela é muito manuseada, ela é muito colocada, se coloca muito argila, se tira, se oca. Se você faz uma escultura, digamos, de um bloco de massa, você vai ter que esculpi-la e depois ocá-la, para que ela não estoure no forno. Porque se você deixá-la com ar ou com bolha, que seja, que nós chamamos, ou não for bem compactada, ela acaba se danificando na queima. A primeira queima que nós chamamos de biscoito. E depois nós temos a segunda queima, que é a da alta temperatura, ou a de vidrados, né? Aí, o que acontece? O trabalho da escultura sempre é importante que você enriqueça essa massa fazendo uma escultura com argilas que não vão dar tanto problema, ou que sejam. Nós temos um mineral que nós colocamos, que não é um mineral, é um pó que se chama chamote. Esse chamote é argila biscoitada e moída. Então, no que acontece? Ela vai ser moída uma fibra.
virar umas mini pedrinhas, né? Umas argilas mais durinhas, como se fossem pedras, logicamente, para que elas venham dar uma melhor resistência na elaboração da peça e na queima, para que não haja uma perda com uma argila menos plástica e menos resistente. Então, eu tenho um aluno, só um instante, que é muito vivo isso para mim, um aluno construiu um Buda enorme, agora no final do ano passado, início desse ano, e ficamos lá com aquele Buda, nem coube no meu forno, e os meus fornos são grandes. Aí ele foi queimar num outro ceramista que tem um forno a gás e que queimou para ele a escultura imensa. Ele fez esse Buda com uma argila repleta de chamote. E é uma argila que um dos nossos fornecedores indica mais para esculturas. O Buda ficou lindíssimo, ficou muito bonito. Eu vi ontem as fotos que ele me mostrou e deram umas pequenas fissuras, tá? E como ele vai pôr à beira da piscina, na praia e tal, e vai ficar ao ar livre, ela vai ter a tendência a trincar, né? Não. Ela já foi queimada muito alta. Não. As fissuras ele vai ter uma massa, uma argamassa que eu indiquei para ele, para que ele compacte essa parede. Mas ficou muito lindo. Ficou muito lindo mesmo. E o acabamento depois? É com o quê? Porque daí fica o barro, ele é aquecido, aí ele fica aquela, tipo um tijolo, não é? A textura. Sim. Aí depois tem os acabamentos, né? Que são feitos... Toda vez que você constrói uma escultura, você nada mais do que tem um tempo de 1 mês, 2 meses para construir essa escultura. Nada na cerâmica é rápido. Tudo que for rápido, cria-se problemas. A cerâmica, por mais que no torno, na técnica do torno, ela é imediatista, mesmo em sendo imediatista, ela vai ter que secar lentamente, ela vai ter que ficar uma semana ou alguns dias para dar um polimento. Tudo isso requer um certo cuidado. A cerâmica, ela tem que ser cuidadosa. Por mais que você fale, é um barro e tal, não, ela é tratada como uma rainha, certo? Ela tem que ter um cuidado exacerbado para que ela fique bem. O fato de nós termos uma escultura, essa escultura eu oriento os meus alunos a fazerem. Eu fiz um curso com um artista de Cunha que nos deu um workshop de cabeças. E construir uma cabeça não é fácil, certo? Essa cabeça ela tem que ter um cuidado muito grande, porque a anatomia, de toda forma, é muito difícil, a expressão é muito difícil. E o mais interessante é que você constrói a cabeça e, no final, você vai criando e fala, nossa, será um homem ou uma mulher? É incrível isso, né? Hoje em dia nós estamos ainda com essa preocupação. Não sei se o meu ficou com cara de homem ou ficou com cara de mulher. Nós não temos mais isso, por sinal. Mas, por outro lado, é interessante essa criação. E eu ensino no ateliê a criação da cabeça. E eu tenho algumas alunas que fizeram essas cabeças e criaram cabeças e ficaram muito lindas. Ficaram muito lindas mesmo. Até ainda tem uma lá no ateliê. Aí nós temos mais... Sim. Tipo uma terracota? Não, ela é criada. Não, a argila você escolhe. Que tipo de barro? É o mesmo barro para a estrutura de escultura que vai fazer molde, fundição? É o mesmo tipo de barro? Sim. Barro é barro. Sim. A argila é argila. Eu sempre procuro falar nesse âmbito.
A argila é argila. Nós temos vários tipos, um leque de tipos de argila, certo? Nós temos várias cores, nós temos argilas pretas, vermelhas, temos cremes, marfim, que a gente chama, as brancas, temos a porcelana. Então, nós temos uma infinita, um leque muito grande que os nossos fornecedores nos prestigiam com esse tipo de massa. E hoje são vários. Então, o fato... Pois não. Pode falar. Sim, desculpa a minha ignorância até também, assim, mas assim, Então, basicamente, a matéria-prima e o princípio da escultura que vai ser fundida, que é a escola da escultura, que a gente tem, né, tantos artistas fazendo com monumentos e tal, mas basicamente a base de pôr a mão no barro, a matéria-prima é a mesma, o que vai mudar depois é a forma de acabamento, então, da escultura e do ceramista, que eu quero dizer, porque um vai tem funções diferentes também, mas assim, uma vai ser aquecida, né? E a outra, ela vai ser fundida. Ela vai ser fundida, vai ser feita uma forma em resina para depois ir para a fundição. Isso mesmo. Sim, a massa é a mesma. A massa é a mesma. Não. Então, posso dizer que o escultor e o ceramista, eles são... Sim. É o mesmo, né? Todos são artistas. Mas, assim, a mesma escola. Sim, sim. O fato, vamos entrar num âmbito, digamos que, Carolina, quando eu vou desenvolver um trabalho para fundição, certo? O que eu faço? Eu não uso uma argila que vá onerar muito, porque as argilas acabam sendo caras. Né? A argila não é um produto hoje que você fala, é barato. Quando você vai fazer um trabalho grande, realmente onera. Né? A arte da cerâmica não é uma arte barata, hoje em dia, falando português bem claro. Popular. Né? Quando você vai fazer uma escultura e essa se transformar num bronze, ou passar por uma resina e depois para o bronze, então você... Caiu aqui, no Facebook. Eu vou ter que entrar de novo. Peraí, não, vamos entrar lá. Você tá aberto aí no seu iPad? Ele tá voltando. Voltou. Hoje ele tá de TPM. Carolina, então geralmente a gente usa uma argila que não vá onerar tanto. E você então já constrói, né, constrói a peça, manda em ponto de couro para a pessoa que vai fundir, aí ele vai trabalhar com a fundição em resina para depois passar para a fundição em bronze ou qualquer outro material, qualquer outro... Eu tive no ateliê do Israel Kinslansky, não sei se você conhece. Sim, conheço. Foi o primeiro ateliê que eu fui, assim, quando eu vim de Ilhabela, mas, né, que eu tenho o objetivo da escultura ainda mais, assim, né, com mármore, né? Sim. Tentando, assim, super, né, batalhando para ver como eu vou conseguir... É maravilhoso. Para Firenze, para Toscana, né? Para pôr a mão no mármore, assim, eu tenho uma obsessão, assim, por isso. Então, aí eu fui direto para o ateliê do Israel, e eu morei lá, eu fiquei mais de um mês, assim, morando no ateliê. Eu dormia com as esculturas, porque o ateliê e a casa eram diferentes. E aí eu falava, então, aí eu falei, quero aprender. Então, aí eu tive esse contato. Agora, quando você faz uma escultura que ela vá ter, como foi o nosso Buda, do meu aluno Luiz, que ela vai ter que passar pela queima de biscoito e depois pela queima de alta temperatura, aí sim. Aí, se bem que a do Luiz foi feita uma monoqueima, queimou-se o biscoito e a alta temperatura numa queima só. No ateliê, como é muita gente,
nós distinguimos, nós fazemos a queima de biscoito e depois fazemos a queima de alta temperatura. Aí, no caso, ela tem que ter uma argila resistente, porque ela não vai ser transformada em outro material. Ela vai seguir a linha da cerâmica, ficar uma escultura em cerâmica. Eu Qual tenho é aqui... a etimologia da palavra cerâmica? Você sabe? É cerâmica... Não, eu não... É cerâmica, né? Do grego, é isso que você está querendo saber? Cerâmica, sei lá, se tinha alguma... Aqui eu tô vendo que a resposta, olha, eu não... vem do grego, do grego, isso mesmo. Keramikon, que é grego. feito de argila. Keramikon. Cerâmica. Isso. Aí tá escrito feito de argila, né? Sim. E louça é do latim letos, que significa o mesmo que o grego keramikon. Então é feito de argila, de barro. Então é esse o sentido da palavra. Cerâmica. Aliás, teve vários, durante todo esse tempo, tiveram vários estúdios de cerâmica que eram esse nome, cerâmica. E o Brasil? É verdade, deve ser. E o Brasil, hein? Como é que tá a nossa cultura da cerâmica? A cerâmica é super, tá sempre bem. Olha, e cerâmica é um negócio apaixonante mesmo, né? Qualquer caneca de cerâmica, qualquer obra de cerâmica. Então, a cerâmica a gente pode ter por definição, Regina, como trabalhar o barro e queimar a própria matéria-prima, né? Porque na escultura, diferentemente, a gente faz os moldes. Então, a gente não usa a primeira, né, peça. Na cerâmica, não. Na cerâmica, a peça que você põe a mão é a peça que vai para... Sim. O que nós estávamos falando, Carolina, é que a escultura ela tem dois caminhos. Esses dois caminhos que seriam a escultura propriamente dita, que vai ser transformada num outro material. Então, essa vai ser feita, a parte da resina, a parte da transformação em prata, em chumbo, em cobre, enfim. E tem a cerâmica propriamente dita, a escultura propriamente dita, que vai ser queimada, como eu já exemplifiquei. Hoje em dia, Carolina, a cerâmica está no momento, nós estávamos no momento, antes do nosso Covid, do nosso não, né? Socorro. Nós estamos no momento, eu vou falar nós estamos, porque eu acredito que nós iremos continuar, entende? Logo no início do Covid, eu me retirei de São Paulo, fiquei fora, e eu fiz também um live rápido, e eu falei que eu acreditava que nós, tão logo pudéssemos, nós iríamos continuar. E eu acredito que nós iremos continuar. O fato é que a explosão, a aceitação da cerâmica hoje, principalmente aqui dentro do nosso Brasil, herdado de culturas europeias, asiáticas, que seja, aflorou e estourou de tal forma que hoje, qualquer lugar que você vai, as lojas, eu tenho algumas lojas que eu tenho as peças à venda, o pessoal gosta muito de ter a cerâmica em sua casa, em ter o utilitário, em usar o seu prato, em usar a sua caneca, que antigamente é que eu faço uma comparação, uma análise do que quando eu comecei a cerâmica e que era discriminadíssima, né? Porque eu fazia a cerâmica e aí eu participava de encontros e vamos vender cerâmica e vamos fazer cerâmica. E o que acontecia? Acontecia que as pessoas, quando você colocava um valor, a pessoa olhava e falava: ah, mas isso é uma peça de barro. Nossa, tudo isso.
E aí quase que dava vontade de chorar ou desistir. Mas, como eu sou persistente, eu continuei. E hoje em dia a cerâmica é requintada, é maravilhosa. Você vai a restaurantes, você tem aqueles pratos feitos por colegas maravilhosos, Se usa lindos. moldes Não, ou é uma tradição da cerâmica? É uma característica da cerâmica pôr a mão em cada peça, peça por sim, peça. sim. No caso dos utilitários para restaurantes e, em se dizendo pratos, são feitos um a um. Saiu um pouco, pera só um pouquinho. Vamos esperar, Regina? Vamos esperar reconectar aqui, que eu acho que deu um pau aqui nos. Ai, aí. Esperar reconectar. Tá, só esperar reconectar no iPad também, peraí. Pessoal, vamos só aguardar um pouquinho, que aí a gente volta. Para reconectar para o pessoal aqui do Facebook, então eu vou falar mais um pouquinho. Eu estou falando aqui com a maravilhosa Regina Escher, que desde 1976 trabalha como ceramista no nosso país, fez uma pesquisa indígena muito bacana, fez uma linha de tribais, ela estava contando aqui que era do peixe. Qual peixe? Espinha de peixe pacu, então ela se inspirou nisso, né? Que eram os desenhos que eles faziam no corpo dos índios mesmo, né? Você sabe quais índios? O que eu tô falando aqui pro pessoal do Facebook? Tá, na Amazônia. Ai, Regina, não tá voltando aqui no iPad. E o iPad? E o iPad? Ah, tá vindo, tá voltando. Aí, beleza. Eu Ótimo. não. Ah, agora eu voltei. Legal. Então continua com a gente, por favor. A cerâmica é peça por peça, mão a mão. Sim. Muito amor, né, Regina? Pois é. É árduo. É muito amor, né? É muito Porque amor. você tem. Quando o Agora, não tem restaurante umas chega para indústrias, você. Regina? Não tem umas indústrias que Carolina, usam o método do barro, mas com forma? sim, Que aí são a eles. prensa. Eles usam a prensa. A prensa é um aparelho imenso, pela qual você tem uma forma embaixo e tem uma peça do modelo que você vai querer, o que foi escolhido, o que você desenvolveu, o que você criou. Aí a prensa abaixa, puxa-se a prensa e cria-se 200, 300 pratos em uma manhã, certo? Isso é Mas uma não é muito. forma... Não, é uma É, forma quase que semi-industrial de trabalho. E tem muito ceramista aqui em São Paulo que faz assim. São essas ceramistas que são mais, digamos, desenvolvem mais trabalhos para restaurantes. Então, para restaurantes, para que seja lojas e bistrôs. uma distribuição maior também, né? Sim, uma distribuição maior. O fato é que quando eu fiz a minha última encomenda há pouco para o Senac, em Campos do Jordão, a escola de gastronomia lá, os pratos que foram pedidos foram 120, 180, cada prato foi feito, cada um no torno, certo? Aí eu tenho um auxiliar, que é o meu braço direito hoje em dia lá no ateliê, que está lá abrindo. Quem é? O ateliê, o Fernando, que é o que me ajuda. Ele está indo 2 vezes por semana lá, ligando os fornos, recebendo os alunos que estão trabalhando em casa, para que queimem as peças, para darem um conforto para eles. Então, o Fernando, eu fui ensinando muitas coisas para ele, e ele, hoje em dia, desenvolve muita coisa para mim. Agora mesmo, em casa, na quarentena, ele está desenvolvendo, eu criei umas canecas, e ele está desenvolvendo as canecas para mim. Então, isso, para mim, me ajuda muito. Você desenha Porque, e Carolina, ele faz? eu desenho e ele faz. Porque, veja, Carolina,
teve uma época que eu sentava no torno e eu produzia tudo isso. Mas hoje você não tem mais, primeiro, uma estrutura física para ficar horas produzindo o mesmo trabalho. Então, como nós temos torneiros que nos ajudam, então nós contratamos torneiros e eles vão fazendo a linha que nós necessitamos para desenvolver para os restaurantes e escolas e que tais. Então, mas é muito, muito gratificante a arte da cerâmica. É muito gratificante. Eu sou pedagoga de formação universitária, supervisora escolar, fiquei 4 anos no magistério e depois, quando casei-me, comecei a ter filhos e foi mais difícil dividir com o magistério. Era uma época que você podia parar de trabalhar e ficar cuidando dos filhos. E eu, em momento algum, me arrependo de ter parado com o magistério, sinceramente. Eu sou muito feliz em ser ceramista. Você é ceramista, por aí. mãe? Já é vó também? Já, vou ganhar em dezembro o 5º neto. Aê, Aqui, maravilha! maravilha. Que É isso aí. Muito bom, muito bom. Regina, eu quero te agradecer super, assim, estou cumprimentando as pessoas aqui do Instagram também. Eu quero te agradecer imensamente por aceitar bater esse papo. Eu, assim que a conheci, foi amor à primeira vista, né? Porque eu te conheci e não larguei mais, né? Eu sempre falo, oi, Regina, oi, Regina, oi, Regina. Então, você foi lá no ateliê, foi muito legal. Foi muito legal, foi um momento muito legal. Eu trabalho com o Antônio Petkov, né? O Petkov. Aliás, ele me presenteou com um quadro dele e eu, esses dias, estava pensando, nossa, eu preciso mandar enquadrá-lo eu vou colocar numa parede lá do meu ateliê, porque foram as peças que nós lá fizemos para ele o pôster, desenvolver. O pôster dele, isso mesmo, o pôster das fizeram um a das um peças. A mão, né? Mas as medidas foram exatas. Foram. Eu pintei eles também ali. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. E vocês fizeram na mão ou numa forma? Os vasos? Não, à mão. Tudo no torno. Tá. Tudo no torno. Porque você Regina, calcula. Eu quero um dia pôr a mão no torno. Claro, será um prazer. Quando eu reabrir, eu espero que seja breve, aí você... eu estou planejando esse retorno. Vamos ver agora essa abertura que os nossos governantes deram, para ver como é que vai ficar essa pandemia. É importante a gente ter cuidado, porque por mais que eles liberem, a gente sabe que o vírus está circulando por aí, né? São mais de 50 mil mortos já. Né? Sim. Então, já batemos índice de trânsito, de morte em trânsito. Enfim, são 212 milhões de habitantes. A coisa aqui vai se estender, porque a gente é muito maior, a gente parece um continente, o Brasil, né? O Brasil não parece um país. Você pega a Itália ou pega qualquer, sabe? O Brasil é muito grande. Então, aqui a coisa vai demorar mais, naturalmente, né? A não ser que tenhamos a sorte de ter essa vacina já, porque a gente precisa de uma vacina. E aí se livra desse chato. A vacina é a esperança, né? Eu acho que vamos acreditar que ainda nós tenhamos essa vacina funcionando. Os médicos estão trabalhando bem, já tem uma vacina em teste com 9 mil pessoas. O Instituto Butantan fez uma parceria, acho que com alguns chineses numa vacina, eu vi, estava vendo no jornal, e tem 9 mil pessoas. Agora, Carolina, fazendo uma piadinha aqui, com devido respeito, como disse o marido de uma aluna minha amiga de muitos anos de infância, ele falou que a chinesa ele não quer tomar, a vacina chinesa. Ele quer tomar a inglesa, a chinesa não. Eu também não sei se eu quero, não. Entendeu? Não dá para confiar, né? Porque tem que ficar esperto.
A gente podia ter. Agora, assim, é muito triste, né? A gente ter essa situação dos índios, né? Você que tem essa pesquisa indígena, que eu achei legal, Sim, muito triste a gente ver que sim, eles não estão resta se. dúvida. Sempre querem Isso, extinguir é, os caras, tipo, não tem um é, respeito pela é, diferença, porque você pode ter o seu capitalismo e viver lá, seu sim, cretinamente, entendeu? Mas, assim, precisa respeitar as pessoas que querem viver diferente. Isso é muito sim, triste ver a colonização do colonizado. Porque o Brasil é foi muito, colonizado e o próprio Brasil quer continuar colonizando, sabe? Assim, o próprio Brasil. é, Então ele aprendeu cara, com burrice e continua a fazer estupidez. Desculpa falar é, dessa maneira, mas eu não vejo. É é muito muito triste delicado, isso. né? É uma situação hoje que nós estamos que eu jamais, jamais, acho que ninguém, né? Os meus filhos que são mais jovens também falam, mãe, jamais eu imaginei passar por isso. Mas é uma situação que nós estamos meio que caótica, né? Nessa pandemia, pandemônio, que eu já estou chamando de É um pandemônio, pandemônio. porque nós estamos circulando por tantas situações, outras que estão entrando em jogo também, né? Momentos políticos, momentos. Tá triste, mas vai Tá passar, triste. Regina. Tá? Regina, Não, olha só, eu queria fazer, desculpa assim, eu queria ver aqui não, A Rose Torres, ela fez uma pergunta aqui que ela viu a queima sendo feita em forno de lenha com artistas mais sim, rústicos. Dá no mesmo? sim, Porque sim. a As pequenas. pergunta. Isso nós não falamos aqui, né? Se eu tenho um tempinho ainda. Nós temos na Eu acho que cerâmica eu não sei qual é o diversos. limite aqui do programa, mas tem sim, Também, claro. Tá. nós temos diversos tipos de queima. Nós temos os fornos elétricos, que hoje eu já tive forno a gás. Então, temos fornos elétricos, fornos a gás, fornos a lenha, né? Nós temos fornos que nós criamos queimas diferentes a gás, que nós fazemos uma queima que nós chamamos, é outra técnica que nós chamamos de raku. Agora, os fornos a lenha, eles são fornadas extensas, que variam de 30 a 32 horas, e nós temos esses fornos. Vocês, se curiosas e quiserem, passando toda essa tristeza nossa de vida aqui agora, visitar Cunha, em Cunha vocês irão encontrar os fornos a lenha, que são os famosos noborigamas, que são fornos construídos com várias muflas, com várias inclinado e criados várias cúpulas de forno, várias muflas de forno. Então são queimas que acontecem durante várias horas e vai se colocando lenha e tendo um resultado maravilhoso. É maravilhoso o resultado da lenha. E geralmente são queimas que chegam a 1.300 graus. Nós temos um ceramista que é um dos mais antigos lá em Cunha, o jardineiro, Suenag Jardineiro. Temos a Mieco também. Temos muitos. Tem meu ex-sócio Carvalho, que mora lá, e que tem um forno a gás. Mas o Então, Cunha é jardineiro tradicional da cerâmica? hoje é um grande centro da cerâmica, maravilhoso. Você tem cerâmica. Opa, fugiu de novo. Agora voltou. Voltou. Você tem sinceramente, a cerâmica em Cunha, e visitando Cunha, você, além de outras coisas que estão surgindo lá, os ceramistas lá, eles têm uma criatividade maravilhosa, um trabalho maravilhoso de pesquisa, e cada um com a sua personalidade. Inclusive, eu tenho um aluno que também é o Wagner, que só faz raku lá em Cunha. Ele e a O esposa raku dele. é a queima na lenha? Não, o raku é uma queima imediatista,
que dura mais ou menos, no máximo, 1 hora e 10, mais ou menos, e você tem um forno especial, onde vão poucas peças, você retira do forno as peças incandescentes, coloca em combustão, que seria folha seca, jornal, serragem, deixa as peças dentro desse tambor, criando uma fumaça, e daí você tira e coloca na água. Isso é o mais tradicional. É uma certo? alquimia, é um É uma ritual. alquimia e é maravilhoso, porque E por cada que queima coloca quando ele tá quente, e aí você vai defumar, né? Porque defumar a peça, para ela tá ficar defumando. preta. Ah, Em esmalte, ela fica preta. Aí ela fica defumada. É tá. muito, muito lindo. E aquilo permanece, porque ela Sim, ainda tá quente. permanece. Aí Ela tem que... ela vai esfriar, depois você põe na água, assim, ela vai Você põe na esfriar. água. Você já viu, Depois você Raquel? passa um esmalte depois? Você passa Não, alguma coisa depois? Pra não, ela, ela é uma peça decorativa. Ela não é um utilitário. e ela fica. E como que se chama o termo? Ela é quando ela tá seca, que nem o tijolo que eu disse. Sem um acabamento. Justamente. Ela tem a parte que você constrói a peça, aí ela cria uma perda de água. Então, ela vai para um ponto de couro. No ponto de couro, você dá um polimento na peça. Daí que você deu o polimento na peça, ela já está pronta para entrar na prateleira da secagem e entrar no ponto de osso. Aí, quando ela está no ponto de osso, ela já perdeu quase toda a água, ela já está seca, mas não perdeu totalmente. Aí ela vai para o forno, e no forno nós queimamos a primeira queima, que é a de biscoito. E essa queima de biscoito é que ela vai se transformar da cerâmica da argila para a cerâmica. É nesse momento que a argila passa a ser cerâmica, certo? Aí Certo. depois vai esmaltar e vai para queima pode ser de baixa, de alta, São duas queimas, né? São O duas queimas. biscoito, que é Duas quando queimas. ela se transforma, e depois Isso. quando você faz depois da transformação, você passa o esmalte, você faz um acabamento, é isso? Isso. Faz um outro preparo para ela ficar com aquela textura. Geralmente, Para Carolina, ficar brilhosa. se a peça estiver bem feita, eu sempre falo para os alunos, No se a biscoito peça estiver, o biscoito sair perfeito, não há necessidade de da lixar, segunda queima. lixar da segunda queima. Aí, se você não está contente com algumas arestas ou com alguns detalhes, tal, você dá uma lixada, passa a esponja úmida para tirar todo o pó e aí passa o esmalte. Então, na verdade, tudo o importante é o trabalho, né? Ela parece que ela tem que curar também, né? Eu digo que é uma coisa. Ela é meio astronômico isso, não é? Porque você prepara, aí ela tem que justamente, curar, aí depois você vai para outro lugar, enfim. Ela tem uma. É totalmente alquimia, né? Sim, É é uma totalmente alquimia. alquimia. É uma Regina. transformação. É uma transformação da massa para uma escultura, para uma peça grande, para um pote, para um copo, para um E o utilitário. legal é que qualquer pessoa pode fazer essa alquimia, né? É um trabalho de matéria-prima para outro resultado, mas que é acessível. Sim. E é nobre, porque é artístico também. E isso foi usado para os utensílios das casas também, né? Tipo, no início, a cuia para beber, para comer. Então, é uma coisa bem ser humano. E, Carolina, nós temos uma possibilidade também de fazer a multiplicidade das peças, multiplicá-las
através da argila líquida, que aí entram as formas, certo? As formas de gesso, Que nem você catupiry? não, você joga a argila líquida. Isso também nós compramos e aí nós Eu não conheço reproduzimos. argila líquida. Você nunca viu argila líquida? Nunca. É uma argila que é diluída e é colocado um silicato para ela dar um certo corpo e desenvolvermos as peças em formas de gesso. Aí você faz múltiplos copos iguais, aí é Tá. perfeitamente igual. Se bem que no torno, se você comanda o torno, você consegue fazer iguais também. E ficam mais pesadas, ou seja, mais resistentes do que a forma de argila líquida. É porque talvez o movimento, né? Não sei. Sim. Eu acho que é a questão do movimento, né, que o torno Sim. proporciona, talvez nessa alquimia ela já fique mais consistente do que ela parada no molde, né? Talvez tenha essa coisa Sim. da vida aí que ela tem, né, com a Não, é uma coisa, sabe, Carolina, se você vai, talvez. se você vai desenvolver uma peça de argila líquida, o que vai divulgar a resistência, o que vai causar a resistência da peça ou não, se ela ficar muito fina, ela fica frágil. Por mais que você vai queimá-la, ela vai ficar mais frágil Então, do que tá no um copo preparo feito no torno, certo? tá no preparo do barro. Sim, Isso, né? prepara Do mineral, dos minerais. da espessura que você vai colocar na forma, a massa que você vai criar uma espessura do copo, da xícara, do prato, e é essa espessura que vai designar a resistência, certo? Certíssimo. Regina, eu quero te agradecer. A gente está aqui há 1 hora aqui e eu acho que tem um Nossa, limite. falamos 1 hora. Ah, maravilhoso te ouvir. Eu quero te agradecer demais e Eu por também passar agradeço tanto. a oportunidade. Muito bom ver você, estar com você e que bom que deu tudo certo. Mais uma Maravilha. página. E Super, espero que super. logo possamos continuar, se Deus Sim, quiser. sim, sim. E eu faço uma Certo? pergunta para fechar, que eu queria que você Pois me não. respondesse, que eu faço uma homenagem desde o do programa Provocações que o Abu Janra fazia, e depois Sim. agora o Marcelo Taz faz o Provoca na cultura, só que o Abu Janra falava o que é a vida. O Marcelo Taz fala agora na pandemia o que é a vida trancada. Mas eu peguei esse gancho e eu faço uma pergunta, Regina Escher, o que é a arte? A arte. Quando você. A arte bom, eu sinto que quando eu trabalho com a cabeça, criando, com o coração e com as mãos, isso é arte para mim, certo? Se é só a cabeça, não existe arte. Se é só o coração, não existe arte. Se é só a mão, não existe arte. Os três fazem a arte acontecer. E é isso que eu faço. Lindo, bonito demais, obrigada. Bom, obrigada, a gente volta a se falar. Quando abrir o ateliê, eu vou lá curiar e fazer umas lives. Vai Tal. lá, Vamos ver vai o lá que me vai visitar. acontecer. Eu quero pôr a mão no barro, na verdade. Eu adoro Isso aí. barro, adoro, adoro. Obrigada, um beijo para sua família, parabéns pelo seu netinho, sua Muito netinha, que obrigada. seja bem-vinda agora em dezembro. Eu também vou Se ser Deus madrinha quiser. de uma menininha que está vindo agora em dezembro também, de uns amigos. Então fica com Ai, Deus, que legal. obrigada, Tudo de Regina. bom para você, Um super beijo. saúde, um beijo a todos. Até. Obrigada a todo mundo. Tchau, Regina. Obrigada. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu falei aqui com a Regina e foi maravilhoso, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo do Facebook que esteve aí presente, quero agradecer o pessoal do Instagram também. E veja e reveja, enfim, tem aqui alguma... Ah, tá. Rose, você viu que ela comentou, né, sobre a questão
do forno, falou que em Cunha tem muito forno também, que é feito o processo lá de a lenha, né? Então, galera, muito obrigada, maravilhoso, prazer receber a Regina Escher aqui. E deixa eu ver se eu tiro ela aqui, o que foi? Sei lá. Regina Escher. Ai, sei lá, o que eu tô fazendo aqui. Bom, tchau, semana que vem nós temos mais Casa da Artista, eu vou abrir aqui para vocês, para dizer... Eu não sei, na verdade, quem são a semana que vem, porque a gente tem agenda já entrando em agosto. Mas eu sei que... Ai, mentira! Semana que vem eu venho com a Neza César e com o Léo. Com o Léo, um pintor, e a Neza César, quem não conhece, dá um Google. É uma mulher incrível, maravilhosa. A gente está na quarta-feira com a Neza César e com o Léo na quinta-feira. Valeu? Brigadão. Viva a cultura! Tchau. Até daqui a pouco. Até semana que vem. Quer dizer, até amanhã que eu vou ler meu texto aqui.